Bom, Conexão Futura então de volta ao vivo e agora nós vamos falar sobre compras pela internet. Com o Natal chegando, aquela correria típica de fim de ano, bem mais cômodo pesquisar, escolher, dar aquela olhada no produto e ainda comprar sem sair de casa. Para quem pode, né, quase um luxo. Mas para evitar problemas, é preciso navegar com segurança e saber quais são os direitos do consumidor virtual. Sobre isso, a gente conversa então com o Vitor Sardas, que é da Comissão de Direito do Consumidor lá do Instituto dos Advogados do Brasil, o IAB, e também com o Rafael Soares, que é especialista e auditor também em segurança da informação. Você pode participar tirando dúvidas, enviando comentários de duas maneiras, ou lá, ó, @Canal Futura é o nosso perfil lá no Twitter, ou por telefone na tela agora, 0 operadora 21 3523 4098. Daqui a pouco a gente vai melhorar, que está meio ruim essa leitura lá, que está muito branco e eu estou vestindo branco hoje também. O Pierre vai dar um jeitinho nisso em breve, né? Olha, eu queria começar agradecendo a vocês por terem cedido esse tempo aqui nesta sexta-feira e comentando sobre a enquete que nós fizemos no nosso blog sobre o comportamento das pessoas a respeito de compras pela internet. Então, 82% falaram que compram frequentemente, 9% tiveram problemas e 9% evitam comprar, né? A enquete está entrando lá também para que quem está em casa possa nos acompanhar. Então, eu queria saber de vocês, o consumidor perdeu o medo da internet? Dá para a gente afirmar isso? Vamos começar por você, por favor, Rafael. Na verdade não tem motivo para se ter medo da internet, né? Como você mesmo falou, é mais confortável, é mais tranquilo comprar sem sair de casa, mas é princípio que você é importante que você não se iluda com esse conforto todo, porque você vai ter os mesmos perigos de você comprar numa loja qualquer, né? Quando você está comprando andando pela rua, você não entra em qualquer loja, você não fala com qualquer pessoa, e você tem essa questão de bom senso, dessa cultura de segurança, de se preocupar com os riscos e tal. E na internet é a mesma coisa. Então não existe um medo assim, de se comprar pela internet, mas a conduta é igual. Você tem que procurar um site confiável, ter as condutas certinhas de usar quando usar dados de cartão de crédito, quando dar informações sensíveis, esse tipo de coisa. E a parte aí que teve problema em compras pela internet, tem muita gente que tem problemas com compras físicas também. Isso não faz muita diferença. Então o medo da internet não sei se é já uma realidade, mas tem que virar um mito, né? Porque a internet está aí para ajudar. Talvez com a diferença que a compra física e a loja a gente já conheça todos os métodos, né? Ou todos os trâmites, não é isso um pouco, Vitor? Particularmente eu acho que há motivo para o consumidor ter um certo receio da compra pela internet por alguns motivos. Primeiro, porque a pessoa não tem um contato físico com o produto que ele está adquirindo. Então ele não só vai saber, só vai poder manusear, só vai poder conhecer aquele produto quando ele efetivamente receber. E um outro motivo pelo qual o consumidor pode se justificar por ter esse receio é o fato de não ter uma regulamentação específica sobre o consumidor eletrônico, o consumidor virtual. E qual é a legislação válida, então, nesses casos? Nós aplicamos o Código de Defesa do Consumidor, como qualquer relação de consumo. Só que o Código do Consumidor é de 90, então anterior à internet. A internet só veio a se firmar no Brasil a partir de 94, 95. Então, só existe um artigo no Código de Defesa do Consumidor que se aplica especificamente ao comércio eletrônico, que é o que fala de compras fora do estabelecimento comercial, que foi idealizado não para a internet, obviamente, foi idealizado para compras por catálogo, foi idealizado por compras pelo telefone, compras pela televisão. Que era o que existia naquela época. Então, só existe essa norma que diz do direito de arrependimento do consumidor nas compras feitas para o estabelecimento. Fora isso, se aplica analogicamente a regra do consumidor que vai numa loja física. Então, o consumidor é razoável que se entenda o porquê que o consumidor tem esse receio ainda de compras pela internet. Obviamente que a evolução da jurisprudência, o entendimento dos juízes desse novo cenário virtual, flexibiliza a aplicação da lei a ponto de incluir esses consumidores. Porque até eles próprios devem ser usuários, exatamente, né? Mas então acaba isso mudando um pouco a cultura. Mas é justificável que o consumidor tenha esse tipo de receio. Aqui, alguns internautas também participando pelo Twitter, a Silvia Azevedo fala que comprar pela internet com segurança depende muito dos cuidados que a pessoa toma. E aí eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, Rafael. Que tipo de cuidado é necessário que a gente tome? Temos cuidados importantes, né? O primeiro
é da onde vai partir essa compra, né? Se essa compra vai partir de um... Você tem duas coisas que você tem que se preocupar, né? É da onde você está partindo a compra, da máquina que você está utilizando para conectar a internet, se ela não está infectada com nenhum tipo de coisa que pode capturar seus dados quando você está digitando ou vazar essa informação de alguma maneira, e da comunicação da sua máquina com o servidor lá que está hospedando aquele site que você está comprando. Essa comunicação ela tem que ser feita de maneira segura, e existem meios de fazer isso através de criptografia e tal. Mas esse protocolo se usa é transparente para o usuário, né? O que ele precisa verificar sempre, que caracteriza uma conexão segura, é aquele cadeado que aparece no browser, né? É ele forçar sempre o uso desse protocolo seguro, que a gente reconhece ele pelo aquele S que aparecezinho lá na barra de endereço. A gente tem a imagem aí do S para ficar mais ilustrativa sobre isso que a gente está falando. Olha lá, exatamente. é o HTTPS. Quando tem essa posição aí, HTTPS, isso caracteriza que essa conexão está sendo feita de forma segura. Se alguém capturar por algum motivo, de alguma maneira, esses dados aí em trânsito, não vai conseguir entender o que está passando ali. E quando você força um uso de uma tecnologia desse tipo, ela automaticamente, quando ela vai estabelecer esse canal seguro, é feita uma autenticação nas duas pontas, através de certificado e tal. Então você garante, inclusive, nesse caso aí, por exemplo, é o reader do Google, você garante que a conexão que você está estabelecendo é realmente com o reader do Google, porque tem lá um certificado que prova que ele é ele. Então você... Mas basta a pessoa colocar o S, está entrando numa loja virtual, não tem esse Szinho. Ao colocar, ela já tem essa garantia? Você precisa que a loja tenha suporte a esse tipo de protocolo. Tá? Por isso é melhor comprar de lojas mais confiáveis, lojas maiores, mais bem estabelecidas? Exatamente. É importante que você tenha todo esse processo de busca, é importante dar sempre uma pesquisada na internet, ou entre o seu network, entre os seus amigos, entre os seus conhecidos, ou na internet, procurar sobre o nome da loja, se alguém já teve problema, se alguém está elogiando, procurar saber sobre a loja, ou se você usar lojas que já são mais conhecidas, que alguém já comprou, que você conhece e tal. Mas é preciso verificar que quando você coloca esse S, não necessariamente ela vai ter suporte. Se ela não tiver suporte, se você colocar seus dados sensíveis ali, vai estar trafegando em texto puro e é passível de captura. Mas aí é por sua conta e risco. A boa prática do outro lado, né, a boa prática de quem tem um site de compras, é que se dê suporte a esse tipo de coisa, e mais ainda, que force a obrigatoriedade disso. Por mais que você esteja navegando na vitrine lá da loja, né? Mas você escolheu comprar, você fechou lá a conta no carrinho, você vai colocar seus dados de cartão de crédito, informações sensíveis, qualquer que seja, é preciso que você seja redirecionado para esse tipo de comunicação. Para evitar que essas informações, enquanto você está navegando não tem tanto problema, mas quando você vai passar informações sensíveis, é importante que ela seja transferida dessa maneira. Tem uma coisa, tem até uma outra imagem aí, que é de um cadeado, né? Aquele cadeado bem lá do alto. Por muito tempo esse cadeado passou a ser, a gente até tem uma intimidade quando você faz compra, só que ele às vezes está em cima, às vezes ele está embaixo, ele não tem uma regularidade, né? Como é que a pessoa faz para se proteger? Porque, na verdade, isso não existe uma regra universal para isso, né? Depende do navegador que você usa. Então é importante você conhecer como é que o navegador funciona. Tem alguns que colocam um cadeadinho do lado ali da barra de endereço, tem uns que, quando tem problema, fica só um xizinho vermelho, tem outros que mostram uma tela grande. Então depende muito. Você tem que, mas na verdade, quando você força o S, se gerar algum erro, essa troca de certificados e tal, ele vai gerar algum erro ali, seja ele um cadeadinho que não fechou, alguma coisa do gênero. Então é importante você conhecer aí o navegador que você utiliza, que cai no ponto também da máquina confiável. Tem que ser uma máquina que você confia, porque por mais que o cadeado possa estar em qualquer lugar, se está numa máquina que você não confia, aquele próprio navegador pode estar contaminado com alguma coisa que omite a presença do cadeado, que omite o erro, que seja. Então é importante também confiar numa máquina que você tenha poder de implementar medidas de segurança, né? Seja antivírus, firewall, uma tela atualizada, esse tipo de coisa. Porque os golpistas também vão se atualizando, né? E aí, nesse caso, o que serve como prova, Vitor? Esse erro é suficiente? Você pode dar um print screen na tela, tentar... Isso pode ser usado depois como prova? Qualquer elemento pode ser usado como prova, mas a gente tem que identificar que os problemas do consumidor virtual se dão em 3 etapas, né? A gente está tratando aqui de uma relação jurídica que é firmada através de um clique. Um comércio eletrônico se firma em um momento definido, mas ele se estende tanto para uma fase pré-contratual e para uma fase pós-contratual. A responsabilidade daquele fornecedor do produto ou do serviço, até porque agora com a internet o produto se confunde com o serviço, são duas coisas que já ficam meio amorfas. A pessoa comprando um programa de computador, ela está comprando tanto um produto quanto um serviço. Mas isso acaba se estendendo no tempo.
Então nós temos que identificar qual o momento que é interessante ser aprovado. No caso da contratação, no momento da contratação, vai se comprovar que deu-se um clique numa página que não tinha aquele S no HTTP. Vai se comprovar que eventualmente a página estava mostrando na parte de baixo um X vermelho. Mas também tem que se comprovar como é que foi a diligência do consumidor na fase pré-contratual. Se o computador dele tinha vírus, não tinha vírus, se porventura o fornecedor, depois do contrato firmado, cedeu aqueles dados para uma outra empresa, que são coisas que eventualmente podem vir a acontecer. E determinadas situações têm que ser provadas mesmo antes do contrato firmado, durante o contrato firmado e até mesmo depois do contrato firmado. Difícil, né? O consumidor, quer dizer, e aí eu quero saber também de você se, por algum aspecto, o consumidor tem tido mais êxito nesse tipo de processo. Normalmente, nesses casos, o que dá mais problema são as fases pós-contratuais. O problema não surge tanto da utilização de uma página fraudulenta ou de utilização de dados por terceiros. O que normalmente acontece é o fornecedor de produto que não entrega o produto no dia certo. São situações naturais que não são necessariamente problemas informáticos. São problemas advindos de um contrato informático. Pelo Twitter aqui, por telefone, as pessoas participando. O Felipe Matias de São Paulo pergunta a você: o que fazer em casos de problemas de entrega ou de produto errado? Existe alguma delegacia especial? Em alguns estados existe, como aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, existem delegacias especializadas em direito consumidor. Mas isso deve estar mais concentrado na região sudeste mesmo, né? Está mais concentrado em determinados, e tem os PROCONs, onde as pessoas podem... O PROCON é um caminho também possível. É um caminho também, é um caminho administrativo, mas é um caminho sólido. E ações individuais, quer dizer, a justiça sempre tem. Perdão, e o... Ele é Felipe Matias. Mas qual foi o restante da pergunta? Ele pergunta se existe alguma delegacia especial e o que fazer em casos de problemas de entrega ou produto errado. Os problemas de entrega e produtos errados tem que se verificar se, quando ele fez a contratação, qual o prazo que foi definido. Ele tem que ter a comprovação de que foi dado aquele prazo de 3 dias úteis para entrega, 20 dias úteis para entrega, 2 meses para entrega. Quando ele receber, ele vai ter que assinar o recebimento. O direito de arrependimento do consumidor, na hipótese do produto não ter defeito, é de 7 dias a partir do recebimento. Então, justamente porque ele fez aquela compra fora do estabelecimento comercial, ele pode receber o produto está perfeito, estado de uso, está funcionando perfeitamente, mas ele não gostou. Ele falou, não esperava que fosse isso. E aí ele tem 7 dias para refletir e devolver o produto sob as expensas daquele que tem o risco do negócio. 7 dias também vale para lojas físicas? Não. Só para fora do estabelecimento comercial. Porque justamente nas lojas físicas a pessoa tem o contato com o produto. E você não tem o direito de se arrepender? Não. A pessoa fez o negócio foi concluído no momento em que teve a tradição do bem. Que você recebeu o bem, o contrato ali findou-se. A menos que apresente algum defeito. A menos que apresente algum defeito, que é a segunda parte da pergunta do Felipe. Que é, no caso do produto defeituoso, aí o direito do consumidor é o mesmo das regras de uma loja física. Ele tem 30 dias de prazo prescricional para os produtos não duráveis e 90 dias para os produtos duráveis. Ele apresenta nesse período o produto para o fornecedor, que vai ter 30 dias para consertá-lo, ou, na hipótese de ser um defeito, um produto essencial, um defeito que o conserto cause uma depreciação no produto, ele pode exigir a devolução imediata daquele produto. No caso do não recebimento do prazo, vamos partir da pior hipótese, o consumidor tem 3 opções. Ele pode exigir o cumprimento forçado da oferta. Caso o site, por exemplo, diga que não tem aquele produto, ele pode exigir um equivalente, ou ele pode pedir, evidentemente com uma diferenciação de preço, ou ele pode pedir o desfazimento do negócio. Bom, Rafael, agora o Leonardo Ventura quer saber aqui de você até que ponto as compras realizadas pela internet por meio de lan houses podem acarretar algum problema. O problema da lan house é exatamente a confiança na máquina que você está utilizando. É uma máquina supostamente pública, né? Qualquer um vai ali e utiliza e tal. Aí você não sabe exatamente quais são as políticas de segurança que aquela máquina utiliza. Então não é muito aconselhável que você utilize, que você passe, para você navegar na internet, coisas do gênero, tudo bem. Agora, para você fazer compras, coisa que envolve informações de cartão de crédito, informações pessoais, não é muito aconselhável, porque não é uma máquina que você consegue
implementar todas as medidas e garantir que todas as medidas de segurança estão implementadas. Então, o ideal é que se tenha... Ela pode reter suas informações, é isso? Sim, dependendo da praga virtual que tiver lá, ou dependendo do artefato malicioso que tiver, pode ter o de captura, do mesmo jeito que você pode capturar em trânsito, você pode capturar no momento que é digitado. Isso envolve a contaminação da máquina. Mas algumas pesquisas mostram exatamente isso, que a maioria dos brasileiros ainda acessa pelas lan houses. Sim. E em segundo lugar vem a casa, né? Que aí também, como você estava falando, que é um ambiente onde você se sente protegido e que também oferece riscos. Né? Também, você está em casa, você tem a possibilidade, se o seu computador está na sua casa, você tem a possibilidade de implementar as medidas de segurança. Ali você consegue garantir que você está com o antivírus atualizado, que você está com os softwares todos que você utiliza atualizados, você usa uma polícia. E uma outra coisa importante também é que da mesma maneira que você pode perder, não necessariamente dados de cartão de crédito, mas, por exemplo, credenciais, você vai logar num e-mail ou num site de banco, que seja, do mesmo jeito que você tem a problemática de a máquina estar contaminada e alguém capturar sua senha, ou você usar um canal inseguro e capturar sua senha em trânsito, tem a questão da sua senha ser passível de adivinhação, né? Uma senha fácil de ser descoberta. Muita gente ainda usa, né, o aniversário. Saiu uma estatística recente de senhas mais utilizadas e tal, e eram as mesmas, de uma mesma estatística de um tempo atrás, né? ABC123, senha, a palavra senha. Então tem algumas boas práticas também para a criação de senha. Você usar uma senha relativamente grande, que tem ali por volta de 10 caracteres, não usar senhas, palavras de dicionário, palavras que existam, né? Usar uma combinação meio que aleatória entre caracteres, letras minúsculas, letras maiúsculas, números e etc. E evitar usar senhas que façam algum tipo de menção a você, né? O seu nome, seu aniversário, ou datas importantes, que seja casamento, formatura, alguma coisa do tipo, coisa que alguém que te conhece minimamente pode usar como palpite de senha, né? Então, além da senha, você proteger para que a sua senha não possa ser capturada, você tem que usar uma senha que alguém não possa adivinhar de maneira trivial, pelo menos. Vitor, de um tempo para cá, a gente começou, principalmente, né, as pessoas que têm e-mail, provavelmente nem se cadastraram em algum lugar, mas recebem os sites de compra coletiva, né? Isso já tem aparecido lá para vocês, já. Em forma de quê? De processos? Na verdade, ainda não eclodiu um grande volume de ações com relação a compras coletivas. Existem sites que já tem uma experiência muito grande fora do país, então a gente pode usar essa experiência de fora do país para a gente saber quais são os problemas que possivelmente vão surgir aqui. Os dois problemas mais comuns dos sites de compra coletiva são, primeiro, o tempo de expiração da promoção, quer dizer, vende-se um determinado produto que só pode ser utilizado até determinada data, e eventualmente aquela data é muito curta e não se é possível para o consumidor se programar para usar. E o segundo problema que surgiu em uma ação coletiva nos Estados Unidos é relativo à não possibilidade de utilização. Por exemplo, o site de compras coletivas vende tratamentos de beleza. E o salão não comporta aquele volume de tratamentos de beleza que vendeu. Então, a pessoa que tem que marcar para fazer o tal tratamento não consegue nunca marcar, porque toda a agenda do salão já vai estar preenchida. Que orientação você daria para um comerciante que estiver entrando numa promoção dessas agora? Um salão de beleza, então, para a gente usar o seu exemplo. Quer dizer, há duas possibilidades. Ele pode exercer o próprio direito de arrependimento, ele pode judicialmente cobrar o cumprimento forçado, e ele pode exigir a substituição por um produto equivalente, um serviço equivalente. Mas isso do ponto de vista do consumidor? Do ponto de vista do consumidor. Eu estou te pedindo orientação do comerciante. Para o comerciante. O comerciante ele fez ele não soube dimensionar a oferta, né? Que teria, por exemplo, ele se programou para ter 200 pedidos de uma determinada entrada lá e ele acabou tendo 600. Existe uma pequena diferença entre o direito civil e o direito do consumidor. O direito civil, o proponente, né, do negócio, ele pode se arrepender e voltar atrás. No direito do consumidor, quem faz a proposta já iniciou o contrato. Então, a partir do momento que a outra parte, que é o hipossuficiente, o consumidor, aceita, aquele contrato já está firmado e é irretratável. Aí tem uma questão jurídica interessante que é com relação ao direito de arrependimento mesmo. Porque se o direito de arrependimento pode ser exercido pelo consumidor, em princípio ele poderia ser exercido pelo comerciante. Mas a jurisprudência entende que o consumidor é hipossuficiente, o comerciante não é. Então, pelo princípio da boa-fé, ele não pode
voltar atrás e falar aquela promoção que eu ofertei não está mais valendo. O mais recomendável nesse momento, então, é que ele flexibilize a data. Para o consumidor, assim. Para o comerciante, o ideal é que ele flexibilize a data para não gerar um dano maior para o consumidor, porque seria um transtorno que seria superior ao do cotidiano, poderia ser visto como superior ao do cotidiano, então uma condenação em danos morais que talvez ele não previsse. Rafael, você já usou esses sites de compra coletiva? Você usa com frequência? O que você diria, assim, como um alerta geral? Né? Uma vez que, como auditor de tecnologia da informação, você deve ter macetes que a gente não sabe. Né? Não, na verdade, tecnicamente não muda muita coisa. Você está fazendo uma compra, a diferença é que, em vez de você comprar um produto, você está comprando um cupom que você vai trocar por um serviço no outro estabelecimento. Agora, a parte de cultura, né, de desconfiar das coisas, ela fica dupla nesse sentido, né? Porque você tem que ter a questão de confiar no site de compra coletiva, na veracidade daquilo tudo ali, que ele está te prometendo te dar um cupom que você vai conseguir trocar por um serviço, e no comerciante final lá, né? Que ele está falando lá que você vai ter direito a um produto X na lojinha tal. Se essa loja mesmo existe, se tem mesmo aquele produto, você pode chegar lá. Uma coisa que é muito complicado. Eu já comprei algumas coisas, não tive problema, tive um certo problema de agenda e tal, mas nada muito problemático. Agora, tem produtos, por exemplo, você compra uma viagem para o Nordeste, que seja, aí você chega lá, você vê as fotos, você chega lá, aí o lugar não é nada aquilo que você esperava, você já está lá com um cupom na mão, o que você vai fazer também. Então é o mesmo conceito, você tem que procurar saber a reputação daquele site de compra coletiva, se ele já teve algum problema, e a reputação do lugar que ele está prometendo te vender alguma coisa, para você não ficar com um cupom na mão que na verdade era uma bomba, né? Você não sabe exatamente o que você comprou efetivamente. Então, na verdade, ele dobra aí essa preocupação. Mas, tecnicamente, é uma compra como outra qualquer. Você tem as mesmas preocupações quando você vai colocar seus dados e etc. Vitor, em alguns momentos a gente se sente até meio refém, né? Porque esses sites, assim, oferecem, sei lá, um produto lá qualquer, R$ 1.200, baixa para 85. Tem que desconfiar de uma coisa dessa, não tem não? Tem que desconfiar. Os problemas surgem em qualquer situação, seja no ambiente virtual, seja no ambiente presencial, não faz muita diferença. E aí, nesse caso, o que você recomenda? Que a pessoa ligue para lá, tente se informar com outros amigos? Será que vale as mesmas regras aí? Vale, toda precaução vale, mas acaba sendo do bom senso do consumidor. É o famoso ditado, né? Quando a esmola é demais, o santo tem que desconfiar. Então, é bom você ter um pouco de cautela, é bom aproveitar as ofertas, os sites de compra coletiva merecem os maiores elogios, mas mesmo assim o consumidor também tem que ter a diligência para não cair em engodo. A Sebastiana, lá de Goiás, ela falou que comprou um produto pela internet, pagou a primeira parcela e não recebeu o produto. Enviaram a segunda parcela, ela realizou o segundo pagamento e até agora não recebeu. O que ela pode fazer? Ela fez o pagamento de parcelas, aí teria que se saber se foi através de cartão de crédito ou não. Porque a partir do momento que se fez através de cartão de crédito, a empresa já recebeu. Ela está pagando, na verdade, a empresa de cartão, a administradora do cartão. Então aquela obrigação vai subsistir. Mas vamos imaginar a hipótese dela estar pagando as parcelas dos boletos que ela recebe da própria empresa vendedora. Ela poderia argumentar de não pagar enquanto não recebeu o produto por causa de um princípio que é o da exceção do contrato não cumprido. Então a pessoa contratou, se a outra parte não cumpriu, não adimpliu o contrato, eu não precisaria cumprir a minha parte, até a outra parte cumprir. Então, se foi essa situação, ela poderia argumentar nesse sentido. Caso tenha sido com alguma empresa intermediária no pagamento, não, ela vai ter que continuar pagando e judicialmente exigir o cumprimento forçado daquela oferta. Se ela tiver, por exemplo, pago com boleto, vale a pena ela depositar em juízo, esse tipo de coisa? Ela pode fazer o depósito em juízo, pode ir num banco oficial, no Banco do Brasil, uma Caixa Econômica, fazer o depósito, inclusive nem precisa ser judicial, pode fazer um depósito extrajudicial, fala, olha, esse é o meu credor, eu estou fazendo depósito extrajudicial porque ele está se recusando a cumprir o contrato. E aí o fornecedor ele vai poder reaver o dinheiro quando cumprir, mas fica ali acautelado para evitar qualquer combinação de juros, multa. Perfeito. Rafael, Vitor, muito obrigada a vocês. Acho que foi bem esclarecedora essa nossa conversa, principalmente a gente tem uma classe C ascendente aí, né? E essa área de internet toda ainda é muito nova para todos nós, né? Muito obrigada de novo. Bom, para vocês, um bom fim de semana. Segunda-feira a gente está de volta. Até lá.